Olá, crianças, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem. E hoje nossa aulinha será de matemática, tá bom? Nós daremos continuidade ao nosso assunto de geometria e veremos a terceira aula de matemática desse mês, no caso do mês de agosto, tá bom? Eu gostaria que vocês pegassem o livro na página 112 e acompanhassem da 112 a 115, tá? A gente viu lá no início do ano, né? Retas paralelas, retas concorrentes, né? E a gente vai ver uma continuação dessas figuras geométricas, tá bom? Então, o que são retas? São figuras geométricas primitivas formadas por um conjunto de pontos. Relembrando que a gente viu lá na unidade 2, que retas paralelas são o quê? São aquelas retas de um mesmo plano que não apresentam pontos em comum, ou seja, elas não se cruzam, não se encontram, tá? As retas concorrentes são o contrário das paralelas. Por quê? Porque elas são retas de um mesmo plano que apresentam apenas um ponto em comum. Ou seja, elas se cruzam. Vocês podem ver aí que está destacado nessas bolinhas onde várias retas se cruzaram. E de diferente, a gente vai ver o que são as retas perpendiculares, que são retas concorrentes que formam um ângulo de 90 graus, também conhecido como ângulo reto. Se você observar nessa reta, você vai ver que ela forma um quadrado, né? Com uma bolinha dentro, ou seja, que ela indica o ângulo de 90 graus. Nessa figura, no caso, a gente vai observar como tem 4 cantos, ele tem 4 ângulos retos, né? Se você fizer o ângulo de 90 graus, você vai observar que ele tem vários ângulos. Aqui a gente viu que existe o que? As retas paralelas, retas concorrentes, retas perpendiculares. E eu coloquei um lembrete, ó. Nós vimos o quê? Que para as retas serem consideradas paralelas, elas não podem ter um ponto em comum. E também precisam manter a mesma distância, ou seja, elas nunca se cruzam, né? Já as retas perpendiculares, elas apresentam um ponto em comum, formando nesse ponto 4 ângulos de 90 graus, ou seja, ângulos retos. Vamos agora dar continuidade e mudar um pouquinho do assunto. Ao invés de retas, a gente vai ver o que são polígonos. Vocês estão acompanhando? Eu espero que sim. Peguem o livro que vocês vão ver lá bem destacado, tá bom? Chamamos de polígonos as figuras que têm as seguintes características, ó. Primeiro, para ser um polígono, ele tem que ser uma figura fechada, tá? É formado por segmentos de reta e esses segmentos de reta não se cruzam. Observem aí o exemplo que eu coloquei, né? Essas figurinhas. Temos aqui a primeira atividade sobre polígono. Vamos aqui, vamos debatê-la. Tem aqui, polígono é uma linha fechada formada apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Ó, observem aí esses exemplos. São polígonos esse primeiro desenho, né? O segundo que está vermelho, o terceiro que está lilás, mas não são polígonos, ó. Esse desenho que está, essa linha que está em azulzinho, por quê? Porque ela está aberta, e eu disse que o polígono ele é fechado. Não é polígono esse que está em verde. Por que que não é polígono? Porque ele está fechado, mas ele tem o quê? Uma curva, né? Então, ele não é polígono. E esse laranja, por que que ele não é um polígono? Porque é como se fossem os triângulos, né? Mas as linhas estão o quê? Se cruzando. E eu disse que não podia se cruzar, tá bom? Nessa outra questão, a gente vai responder se sim ou não.
Na letra A, é um polígono? São linhas retas? Sim. Tá fechado? Sim, né? Na letra B, é como se fosse uma circunferência, uma bola, né? Não é nem uma bola, é outro tipo de ângulo, de polígono. Ele é um polígono? Não. Na letra C, são linhas retas? Sim, é um polígono. Na letra D, sim. Na letra E, não é, por quê? Porque está aberto. Na letra F, não é, ó, porque tem linhas curvas, né? Na letra G também não é. E na letra H, é. Aqui eu citei exemplos, eu coloquei exemplos para vocês. Nessa terceira questão que dizia: desenho que se pede um polígono de 5 lados e um polígono de 4 lados que não sejam quadrado. Aí eu coloquei aqui essas figuras, né? E na letra B, 2 contornos que não sejam polígonos. Tem aí também, coloquei os exemplos. Essas 3 primeiras figuras são polígonos, pois são linhas fechadas, formadas apenas por segmentos de retas que não se cruzam. Já a outra figura, que é uma linha aberta, né, não é um polígono. A quinta figura em verde não é um polígono também, foi aquela que a gente discutiu, né? E a sexta figura, que é aquela laranjinha que eu já falei também, não é um polígono porque as retas se cruzam. Indique agora quantos lados de cada polígono tem e escreva o nome dele. Em seguida, marque os ângulos com uma cor e os vértices com outra cor. Indique quantos são os ângulos e quantos são os vértices. Eu falei, nós também já vimos o que são ângulos e o que são vértices. E vértice, só relembrando, é esse encontro das linhas, tá bom? Então, na letra A, ó, nós vimos o quê? Que tem 3 lados. Se tiver 3 lados, nós chamamos de triângulo. Tem 3 ângulos e 3 vértices, ou seja, 3 linhas que se encontram, tá? Na letra B, 4 lados, quadrilátero, 4 ângulos e 4 vértices. Na letra C, são 6 lados, hexágono, 6 ângulos e 6 vértices. E na letra D, são 5 lados, chamamos de pentágono, são 5 ângulos e 5 vértices, tá? Aqui eu coloquei, nesse slide, eu coloquei o nome, né, de como a gente nomeia alguns polígonos de acordo com a sua quantidade de lados. Ó, se for 3 lados, chamamos de quê? De triângulo. Se for 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono, 9, eneágono, 10, decágono, 11, undecágono e 12, dodecágono, tá bom? Aqui são nomes que a gente dá para esses polígonos de acordo com a quantidade de lados de cada um dessas figuras, tá? Nessa questão, nós vamos ver o que é um polígono regular. Ou seja, se o comprimento de todos os lados de um polígono tem a mesma medida, ele é do mesmo tamanho, e a abertura de todos os ângulos tem a mesma medida, ele é chamado de um polígono regular. Por quê? Porque é como se todos os lados fossem do mesmo tamanho. Todas as linhas dele fossem do mesmo tamanho. Porque vocês vão ver, no decorrer do tempo, que há polígonos que uma linha é maior do que outra, né? Então, não é, no caso, o polígono é não regular. E sendo as linhas do mesmo tamanho, nós chamamos de polígono regular. Temos aqui um triângulo regular, um quadrilátero, que é um quadrado, ele é regular. Um hexágono é regular. Um octógono também é regular. Analise o comprimento de todos os lados e a abertura desses ângulos abaixo. Assinale com X apenas os quadradinhos dos polígonos que são regulares, ó, que tem as linhas do mesmo tamanho, da mesma medida. A letra A é regular? Essas linhas são todas do mesmo tamanho? Não. Podem observar que nessa figura
a linha de baixo ela é menor, então você não marca. Na letra B, é um triângulo, ela tem as mesmas medidas, então você marca. Na letra C, também tem as mesmas medidas, você marca. Na letra D, também. Na letra E, você não marca. Na letra F, você marca. Na letra G, você não marca. Na letra H, você marca. E na letra I, que é um retângulo, não marca, porque você pode ver que há linhas menores formando esses polígonos, viu? Aqui no final, nós estamos dando, eu coloquei para vocês copiar e responder as questões da página 112 e 113, tá? Até a próxima aula.